Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, povo? Como é que tá? Deixa eu meter uma luzinha aqui em mim, senão eu vou ficar muito apagadinho. Aí. Daí, galera, tudo certo? Bora lá? Olha aí, a galera tá chegando, o Gia derrubou a aula. Nós vamos voltar pra cá. Tudo tranquilo, o pessoal tá voltando ainda. Tudo certo, galera, bora lá. Vocês estão me escutando? Eu tenho a impressão que não estão me escutando. Sim, então, beleza. Então tá. Beleza, valeu, Marcela. Galera, olha só, bora lá para dar uma olhada aí numa segunda aula de revisão. Aqui a gente vai falar a respeito de industrialização, que é outro tema que tem uma certa frequência na CAF aí, né? E a gente vai falar algumas coisas aí. Cara, eu preparei muita coisa, então a aula vai ser rápida, vai ser voando, tá? Pra gente poder dar conta de várias coisas que a gente tem que lembrar aí. Tem umas coisas de geopolítica que está envolvida aí com industrialização também. Então fica atento aqui, tá? Bom, olha só, galera, seguinte. Primeira coisa para a gente lembrar aí, ó, são as revoluções industriais, tá? Então dá uma lembrada nisso, nesse processo das revoluções industriais. A gente tem aí, ó, uma análise que nos coloca quatro grandes revoluções industriais, né? A mais antiga, lá do século XVIII, Inglaterra, né? Indústria têxtil, máquina a vapor, coisa e tal, que a gente lembra. Depois a segunda revolução industrial ali entre o século XVIII, final do século XVIII, perdão, final do século XIX, início do século XX, né? Então a segunda revolução industrial, que é a revolução que vai estar relacionado com a, a produção em série, as linhas de montagem. Fica muito atento aqui, ó, a Fordismo, Taylorismo, tá? Que é coisa que aparece, né? Toyotismo, né? Que vai aparecer de vez em quando aí na prova da CAF, tá? Então essas questões aí importantes nesse período. É tudo segunda revolução, tá? Então tanto o Fordismo quanto o Taylorismo primeiro, né? Que foi a ideia, né? Depois o Fordismo que foi colocado em prática, é tudo segunda revolução industrial. Os dois acontecem na segunda revolução industrial, tá? Hum. E aí a gente passa para a terceira revolução industrial, onde a gente já passa a ter aí a robótica, né, a eletrônica, a informática, a computação, né, os robôs começam a tomar espaço no processo de produção, tá? Então a terceira revolução industrial, que vai acontecer mais ou menos ali na segunda metade do século XX, década de 70, 80, por aí, e vem até agora no século XXI, né? Então vem até 2010 por aí a terceira revolução industrial, quando ela dá espaço para a quarta. Na quarta revolução industrial a gente tem aí, ó, a questão da inteligência artificial, internet das coisas, né, a conexão da internet das coisas, sistemas de big data, enfim, toda essa cyberespaço na indústria que coloca essa automação no processo de produção industrial atual, tá? Então isso aqui, ó, lembra dele que é bom guardar esse resuminho aqui embaixo, ó. Botei aqui para vocês, ó, comparativo entre as revoluções industriais. Então, ó, período que aconteceu, a energia utilizada, então, ó, carvão mineral, petróleo, eletricidade, eletricidade e a eletrônica, né, as energias renováveis e alternativas aqui nesse canto, né? E aqui também as principais tecnologias, a máquina a vapor, a linha de montagem, a informática e automação, a internet, a inteligência artificial e coisa e tal. E aqui o foco da produção, né? Então aqui a produção artesanal, a produção em massa e assim por diante, tá? Então aqui ó um quadrinho, resuminho, bem importante aqui ó de revolução industrial para ti, tá? Então atentem-se aí a ela, tá? Lembra também uma coisa fundamental, fundamental sobre revolução industrial, que é isso aqui ó, impactos gerais da revolução industrial. Cara, isso aqui cai muito em prova, tá? Então fique atentos, ó. Aumento da produtividade, da capacidade de produção. Isso é fundamental entender, tá? Todas as revoluções industriais aumentaram a capacidade de produzir e aumentaram a produtividade da fábrica, tá? Transformações do trabalho e das relações sociais. Cara, isso aqui
é muito, tá? Então, ó, a Revolução Industrial não transformou só o modo de produzir, ele transformou o modo das pessoas viverem, tá? Como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam, como as pessoas se relacionam com o consumo, com a produção, com o trabalho, enfim, tá? Então, toda essa relação aí, ó, importantíssima transformação da Revolução Industrial. Também teve uma forte relação com o processo de urbanização. A urbanização que a gente tem hoje, né, que hoje no mundo a gente tem 55%, a gente falou isso aula passada, e o Brasil mais de 85% de urbanização, tem a ver com o processo de industrialização, tá? Então, transformações do espaço espaço geográfico, tá? E a globalização da economia, tá? Então, outro fator fundamental é a globalização da economia, e aí entra as questões ambientais também, tá? Fica ligado que de vez em quando entra as questões ambientais. O impacto desse processo produtivo gigante, quanto que ele impactou nas questões a nível global, tá? Então, geralzão aí das revoluções industriais para você. Tá, professor? E aí, como é que aconteceu isso no mundo? Tá, então vamos lá, olha aqui, ó. Três grandes países aqui. Aqui geral, aqui embaixo resuminho, tá? Então olha aqui, ó, três grandes lugares para te guardar aí no mundo sobre industrialização. E aqui, cara, entra fundamentalmente uma questão geopolítica atual que tu tem que ficar bem ligado, tá? Olha só, os Estados Unidos é o primeiro a gente falar. Galera, os Estados Unidos, ele sai do século XIX e entra no século XX como a maior potência industrial do planeta. Tá? Então, no início do século XX, os Estados Unidos era a grande potência industrial. Sai da Segunda Guerra Mundial como a grande potência industrial e militar do planeta. Tá? Então, tu tem aí um papel dos Estados Unidos nesse período muito forte de hegemonia global, certo? Só que tem o seguinte, olha só, fica ligado nisso aqui. Perceba que a partir do momento que os Estados Unidos implanta, final do século XIX, início do século XX, um sistema liberal e começa a impor um modelo liberal da economia para os outros países, essas economias começam a se abrir, os mercados começam a se abrir. E aí, galera, é meio que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Porque esses mercados abertos deram margem para que as grandes empresas americanas comecem a sair. E aí, na década de 90, tu vai ter um processo gigante de desindustrialização nos Estados Unidos, tá? E é isso, galera, que hoje tá muito claro para nós, hoje, quando a gente estuda geopolítica, né? Muito claro para nós que a grande briga hoje dos Estados Unidos, Donald Trump, coisa e tal, o posicionamento dele mais radical, tem a ver com isso, está completamente relacionado a isso, né? Com o processo de uma desindustrialização americana, uma abertura de novos mercados, né? Por outro lado, tu vai ter uma Europa, que é um berço, né, da industrialização, começou ali, sempre foi pioneira em tecnologia e inovação, e tem uma indústria que também vem descentralizando nas últimas décadas. Quem que vem concentrando a industrialização e hoje é o país mais industrializado do planeta? É a China, que está aí do lado, né? Então, o que a gente vê hoje, né, do que a gente fala hoje do tal do sul global, né, nada mais do que os países emergentes ganhando seu espaço nessa globalização, nessa liberalização da economia que foi aberta pelos Estados Unidos lá atrás. E hoje os próprios americanos questionam esse modelo por conta de uma perda de hegemonia global, tá? Então fica ligado nessa relação da hegemonia dos países, dos Estados Unidos, da perda hegemônica dos Estados Unidos, desse sul global que avança, né? Que são pontos fundamentais aí para entender uma questão de geopolítica sobre esse tema, tá? Bom, olha aqui, ó. Então, aqui alguns aspectos relacionados à industrialização. Então, um resuminho de como industrializou e as características da industrialização dos Estados Unidos, da Europa, a mesma coisa, da China, a mesma coisa. Lembra que a China é um país que industrializou muito tarde, é um país emergente, vai industrializar durante a segunda metade do século XX, mais precisamente pós 1978, por aí, né? A morte do Mao Tse Tung abre espaço para o Deng Xiaoping, que vai fazer uma revolução
industrial no país, vai abrir para a economia, né, com as ZEs, que você sabe, né, e vai industrializar muito forte a China a partir daí. A gente não precisa nem ir longe, né? Basta a gente andar nas ruas das nossas cidades, aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Paraná, que a gente vai ver o poder industrial da China, né? O poder industrial da China. A China está ganhando espaço. Olha só um dado que saiu no ano passado sobre industrialização de automóveis, tá? De automóveis. Entre os anos de 2023 e 2024, 2023 e 2024, 45% dos automóveis que circulavam zeros saíram ou da China ou da Índia. 45%. Ô, Gabriel, falar da falta de profissionais na área de saúde nos Estados Unidos, tá? É que, na verdade, se a gente for abrir, meu problema é que eu não termino minha aula, tá? Então é por isso, mas é que falta. Na verdade, não é só de saúde, tá? Tem várias áreas que estão faltando profissionais lá nos Estados Unidos, tá? Então eles têm também um problema de mão de obra. E daí tem um embate nos Estados Unidos que é o embate das políticas que não querem deixar entrar migrantes que podem suprir essas necessidades, né? Então tem um ponto fundamental sobre isso e que os demais profissionais, né, do mundo que querem ir para lá têm dificuldade de entrada no país, né? Então, por isso contra a necessidade de profissionais. Então, essa política ela acaba afastando profissionais de qualidade, né? O que antigamente era o contrário que acontecia. Tu lembra a tal da fuga de cérebros, né? A galera saía dos países emergentes com a formação e ia em busca desses países centrais. Hoje é o contrário, cara. Hoje está acontecendo o contrário. Hoje a galera está ficando aqui mais, né? Não todos, obviamente, porque ainda há algumas linhas de pesquisa Europa financia muito bem, né? Ainda. Mas não buscam mais esse país porque não tem mais essas oportunidades que tinham antigamente, tá? Bom, galera, de seguir aqui então, Gabriel, mas é isso aí, valeu a contribuição. Galera, olha só, impactos globais da industrialização, daí você dá uma lida aqui depois, é mais ou menos o impacto da economia, né, da descentralização das indústrias, a globalização desse processo aí, tá? Galera, então vamos lá, ó, e no Brasil, como é que rolou no Brasil, tá? Então lembra, isso aqui é outra coisa que cai com uma frequência em prova, tá? Dá uma lembrada, eu tentei organizar aqui, ó, em 5 etapas, tá? Em 5 etapas aí para a gente ver. Na verdade, são 6 etapas, porque depois vem a próxima ali, que é a internacionalização, tá? Então, as origens da industrialização brasileira remontam aí da República Velha, tá? Então, a gente tem um princípio de industrialização muito fraco, com baixíssimo investimento, sem ajuda do governo e uma iniciativa basicamente só dos cafeicultores, né? Então, dessa primeira parte aqui, o Brasil era café, café era o Brasil, né? Na Primeira República, a gente sabe que o modelo era esse, né? Então, a cafeicultura era a base da economia, tá? Quando tu tem a Revolução de 30 e a entrada de Vargas no poder, aí tu já tem uma mudança nesses processos, tá? O Getúlio Vargas, ele vai buscar um modelo de renovação econômica. Eu tentava achar a palavra, mas é renovação, tá? Uma renovação econômica por conta da crise cafeicultora. Então a gente entra em crise, a cafeicultura entra em crise, a gente passa a ter dificuldades no país e ele tenta renovar. Então ele vai renovar através de investimentos estatais, investimentos do Estado na economia, construção de empresas públicas da indústria de base. O que é uma indústria de base, bola? A indústria de base é aquela indústria que vai produzir a base da economia. Então vai pegar a matéria-prima bruta e vai transformar em matéria-prima industrial, tá? Então é pegar lá o minério de ferro e transformar em ferro. Pegar minério de ferro, bauxita, carbono, enfim, fazer uma liga e transformar em aço, né? Então
faz essa relação aí, tá? Então, essa política também foi associada com substituição da importação, tá? Então, vinha empresas de fora para o Brasil, tá? Essa industrialização foi uma industrialização inicial, tá? Então, surgiu aí a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, mais tarde vai surgir a Petrobras, né? Que sempre está em alta em discussão para as provas, tá? Bom, passado o período do Vargas, vai ter ali um período de transição e a gente chega no período do JK. Tá? No JK, que é de 56 a 61, tu vai ter a ideia dos 50 anos em 5, né? A ideia do crescimento rápido ali, né? Esses 50 anos em 5 é uma expansão econômica importante. Que, claro, que não chega a ser 50 anos em 5, mas o Brasil cresce muito nesse período, né? Principalmente pela abertura da substituição da importação. Então, o capital estrangeiro começa a vir para o Brasil, começa a se instalar na região do Sudeste, principalmente do Sudeste, onde tinha mais infraestrutura, estrada de ferro, estrada, né, de carros também, né, onde tu tinha mais infraestrutura, se instala ali, começa a produzir naquela área, tem matéria-prima, tem mão de obra e começa a produzir ali no Sudeste, principalmente São Paulo. São Paulo no ABCD paulista ali, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, na Grande São Paulo, vai crescer muito a industrialização naquela área ali. E por isso tornou-se, né, a região mais industrializada do país, tá? Bom, aí, passando o JK, passa um período, 64 tem um golpe militar, a partir disso tu entra numa ditadura promovida pelos militares. No período da ditadura militar, a gente tem aí ó, investimentos em estatais, né? Então as estatais são valorizadas no período militar, com planejamento, e o Brasil passa por um milagre econômico entre 68 e 73. Esse milagre econômico ele vem de uma estruturação da indústria que vinha acontecendo e ela está produzindo, né? Eles fecham o mercado para os mercados internacionais, então valorização do produto nacional, da entrada, né, da produção nacional, e aí acaba tendo um crescimento que acaba depois caindo muito, tá? Depois ela cai. Por quê? Porque os militares eles promovem uma coisa chamada reserva de mercado de tecnologia. Tá? Reserva de mercado de tecnologia. Então eles dizem, ó, o Brasil não pode mais importar tecnologia, o Brasil tem que produzir a própria tecnologia, certo? Então isso acaba gerando um problema para a nossa produção. É um problema da nossa produção. Por que, que já não é um problema? Porque os outros países começam a avançar em tecnologia, né? Tu vê, ó, década de 70 galera, Europa, Ásia, Japão, os caras já estavam trabalhando com robô no processo de produção. Aqui a gente estava com linha de montagem de Fordismo do início do século, né? Então a gente era muito atrasado em relação a isso, tá? Então acabou surgindo alguns pontos. Teve alguns investimentos importantes, né? A tentativa transamazônica, Itaipu, né? Algumas rodovias e portos que surgiram aí que ajudaram nesse período, tá? Depois da ditadura militar, a gente entra na década de 80. Cara, a década de 80 é conhecida como década perdida. Por quê? Porque é uma década onde a indústria está sucateada, a gente tem uma indústria atrasada, sucateada, uma economia onde a moeda não vale nada, as pessoas não conseguem comprar, não conseguem adquirir as coisas, buscam outros países, lembra a migração, a galera, ó, vai muita gente embora do país em busca de outros lugares e a economia estagnada. A população brasileira só está pensando em redemocratizar, em fazer uma nova constituição, umas diretas já, eleição, né? Diretas para cargos eletivos, né? Inclusive presidente da República, o que só vai acontecer em 89. Tá? A partir daí, galera, então a gente tem uma transformação da indústria nacional, tá? Então vamos lá. Transforma a indústria nacional. A partir da década de 90, a gente passa a ter um neoliberalismo estabelecido no Brasil. Então, Consenso de Washington, 1989, né? Então, aquele acordão lá dos países ricos, né, para estabelecer o neoliberalismo nos países pobres. O Fernando Collor de Mello, que se elege em 89, bota a cartilha neoliberal debaixo do braço e vai trabalhar. Então estabelece que o Brasil, e não só ele, né, os países, Carlos Menem na Argentina, na época, enfim, os países sul-americanos em geral fazem isso.
e estabelece então aí um modelo neoliberal para o país que está em vigor até hoje, tá, galera? Então não se enganem, o país continua sendo um modelo neoliberal, embora nenhum país do mundo, olha o que eu falei, nenhum país do mundo estabelece uma política neoliberal verdadeiramente como ela está na cartilha de consenso. Eu acho porque não dá para ter aquele modelo, tá? Então vai quebrar todo mundo se tiver, né? Enfim, tá? Então, essa questão dentro do neoliberalismo. E o Brasil começa a internacionalizar, tá? A indústria brasileira é concentrada aí, ó, no mapinha, tá? Esse mapinha é bem bom porque ele mostra exatamente as principais áreas industriais. Então, Sudeste é a região mais industrializada do Brasil, seguida, então, na sequência, pelo sul do Brasil, e depois ali, logo em cima, o Nordeste, tá? Então, são as três regiões mais industrializadas do Brasil hoje. Por que concentrou no Sudeste? Primeiro, a economia cafeeira, tá? Primeiro, a economia cafeeira. A economia cafeeira, galera, ela deixou uma infraestrutura gigante do café, estradas, estrada de ferro, portos, né? Cidades, mão de obra, então uma galera. Infraestrutura de transporte, energia, então produção energética é fundamental, não tem como crescer indústria sem energia, é o ponto número um, né, de fator. Mão de obra abundante, então tu tem a mão de obra ali abundante, os imigrantes que chegaram nessa região, o êxodo rural que aconteceu muito forte também, trouxe população para o Sudeste, a migração do Nordeste, né, a migração nordestina entre 50, 60, 70 que vieram para essa região, então viraram uma mão de obra gigante para a industrialização, tá? E aí formou-se ali grandes cidades, que também formaram mercados consumidores importantes, né? Nessas regiões, né? E também os governos incentivavam esse processo. Então, os governos incentivavam desde lá de trás do Vargas, do JK, os governos normalmente incentivavam essa industrialização naquela região, onde tinha mais população, mais infraestrutura, era mais fácil e acabava dando subsídios industriais para aquela região. Tá? Então, por isso, o Sudeste acaba se tornando a região de longe mais industrializada. O estado mais industrializado brasileiro é o estado de São Paulo. Tá? Então, o estado de São Paulo ele tem cerca de 45% de todas as indústrias do país. Então ele tem quase, sozinho, ele tem quase a metade das indústrias do país. O Sudeste tem um pouquinho mais da metade das indústrias brasileiras, tá? O Sudeste. Então, o Sudeste realmente é a área mais industrializada, onde concentrou mais. Com o passar do tempo, essa indústria vai descentralizar, tá? Essa desconcentração da indústria brasileira, ela está relacionada a uma série de coisas, tá? Primeiro, o seguinte, a desconcentração da economia, ela tem um fator fundamental quando a gente entende que essas indústrias se expandiram para áreas onde elas tinham algum benefício, tá? Produzir no Sudeste acabou ficando muito caro para essas indústrias, né? Muito caro por quê, Bola? Cara, muito caro porque tu tem trânsito, tu tem imposto, tu tem mão de obra mais cara, custa mais caro viver nessas grandes cidades, então tu tem que pagar mais para essa população, né? Então tu tem que ter mais investimentos nessas áreas aí, e aí começa a ficar muito caro tu ter indústria nesses lugares. E tem outro valor, o valor da terra, do espaço, né? Então tu pega um quarteirão inteiro na cidade de São Paulo, né, onde tinha uma indústria. Quanto é que vale para construir isso aí? Quanto é que as empreiteiras pagam por um terreno desse, né? Então era muito fácil se vender isso, né? Se colocar no negócio, né? Vender essas propriedades e estabelecer então uma nova indústria em outro espaço, tá? Lembrem de uma coisa, essa descentralização, aqui vai ter um monte de coisa falando aí de descentralização, tá? Depois vocês leiam aí. Essa descentralização ela foi muito forte por dois fatores, tá? O principal, o primeiro, era o custo muito elevado do Sudeste, tá? De São Paulo, dos grandes centros, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, tá? Os grandes centros do Sudeste, muito caro para produzir. Então esse é o primeiro fator. E o segundo fator é o incentivo fiscal. Né? Então, as cidades, os estados, né, davam incentivos para que a indústria fosse levada para esses espaços. E isso acabou gerando uma chamada guerra fiscal, tá? Porque era uma disputa, cara, assim, ó, descarada
pela indústria nacional, tá? Uma disputa doida pela indústria, tá? E isso acabou gerando uma lei de proibição nos anos 2000, 2006, foi gerada uma lei proibindo o incentivo fiscal para tirar a indústria de outros estados. Eu posso dar incentivo fiscal para receber indústria de fora do Brasil que está chegando. Agora, para tirar a indústria de um estado para o outro, é proibido hoje incentivo fiscal, tá? Então, a lei aí é contra essa guerra fiscal que aconteceu no país. Para terminar essa parte, eu tocar, senão a gente não termina hoje. Uma coisa importante para te lembrar, tá? Ó, lembra que essa industrialização brasileira, dessa descentralização da indústria brasileira, ela começou do Sudeste para o interior dos estados do Sudeste, tá? Então, o que primeiro recebeu a descentralização, por exemplo, o cara saía de São Paulo, da Grande São Paulo, e ele ia para o interior de São Paulo, né? Primeiro é isso, ele mantinha proximidade com o mercado consumidor, ele mantinha proximidade com os portos, com as estradas de ferro e coisa e tal ali. Ele ia para o interior. Depois, eles migraram para o sul do Brasil. Tá? As indústrias começaram a migrar para o sul do Brasil. Por isso, o sul do Brasil é o segundo mais industrializado. Né? Então, recebeu muita indústria também, né, do Sudeste. Né? Então, recebe essa industrialização. E na sequência acaba sendo o Nordeste, tá? Então, primeiro, ó, a indústria descentraliza para as regiões interioranas do Sudeste, depois para o sul do Brasil e depois ela passa mais à frente em direção ao Nordeste do país, tá? Então lembrem aí. Tem bastante coisa para te ler aqui depois. Leia aí Guerra Fiscal, fique atento sobre isso, né? Aqui, ó, consequências da descentralização positivas e negativas, tá? Então dê uma olhada aqui em algumas coisas para lembrar alguns pontos fundamentais, tá? Bom, galera, olha só, agora é o seguinte, a internacionalização da indústria brasileira. Outra coisa que entra a geopolítica que tu tem que ficar bem atento aí, tá? Então, olha só, o Brasil começa então a internacionalizar a industrialização a partir da década de 90. A gente começa a receber indústria estrangeira, começa a receber produto importado no Brasil, começa a receber produção que vem se instalar no território nacional para produzir do Brasil. E a indústria nacional então começa a ganhar espaço fora. Então a gente começa a exportar. Tá? Inserção da indústria brasileira no mercado internacional, no mercado global, ela está relacionado principalmente aí, ó, a produtos da nossa agroindústria, né? Agroindústria. Lembra que o Brasil sempre foi um grande agroexportador, né? E aí o Brasil começou a pegar essa agroexportação e passar por um processo de manufatura, né? Tanto que hoje a nossa exportação ela é maior na manufatura do que no setor, nas commodities, né? No setor primário básico, tá? E por que na manufatura é maior, tá? Porque é quando a gente pega essa commodity básica e transforma ela minimamente, tá? O que não dá um valor agregado muito grande de produto. Então a gente perde nesse sentido, tá? Então falta um pouco nesse sentido. Mas a gente tem aí uma série de indústrias, a agroindústria Santa Catarina, grande destaque na agroindústria, né? E a exportação dessa agroindústria é importante aí para a economia do estado, né? Bom, no mundo global, o Brasil vai começar a ganhar destaque. Aí eu vou passar para cá, ó, porque eu quero mostrar alguns destaques para vocês nesse mundo global que tu tem que ficar muito atento, tá? O Brasil começa na década de 1990, em 1991, o Brasil assina um acordo do Mercosul. Tá? Em 1991, assinado o Mercosul com Brasil, Argentina, o Uruguai e o Paraguai, tá? Fazendo parte desse Mercosul. Em 2012 vai entrar a Venezuela e ela segue fazendo parte do Mercosul, porém está afastada, está bloqueada desde 2017, né? Está indo para 10 anos de bloqueio já da Venezuela no Mercosul, tá? Então a gente tem aí esse processo. O Mercosul foi fundamental para a expansão da exportação brasileira, tá? Então, países como a Argentina são grandes parceiros econômicos do Brasil, tá? Então a gente precisa pensar
que uma crise no país vizinho é prejudicial para a nossa economia, tá? Então a gente perde um parceiro econômico importante aqui, tá? Bom, entrou os anos 2000 e o Brasil entra então no chamado BRIC, entra de gaiato, nessa história de BRICS foi de gaiato, né? Essa aí foi porque o John O'Neill, lá dos Estados Unidos, que era presidente do banco Goldman Sachs, lá dos Estados Unidos, lá em 2001, ele vai falar o seguinte: olha, tem um grupo de países aí que está crescendo forte, emergente, que eu chamo de BRIC, né, uma referência a tijolos, né? E aí eles estão construindo uma economia sólida. É o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Cara, esses países se juntaram, então, e fizeram esse grupo em 2006. E aqui, cara, nasce, olha que louco, aqui nasce as maiores parcerias do Sul Global, as maiores parcerias do Sul Global, que está se ampliando, né? Que se ampliou aí em 2024, entrando junto aí. A África do Sul já havia entrado, né, em 2011, entrou a Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes, a Etiópia e o Irã nesse grupo, tá? E no ano passado entrou como associado mais 33 países, né, que querem fazer negociação, não são membros, mas entram como associados para negociar junto com o BRICS, o chamado BRICS+, né? Então a gente tem aí, galera, uma gigantesca organização global formada principalmente por países emergentes ou subdesenvolvidos e que está ganhando um espaço gigante na economia global. E o Brasil foi nessa barca. O Brasil entrou nesse bolo. E nesse bololô é que o Brasil acha hoje o seu principal parceiro econômico histórico, praticamente, tá? Que é o caso da China, tá? O parceiro econômico histórico do Brasil, né? Então, a China passa a ser hoje a grande economia de parceria. Hoje é o maior parceiro econômico brasileiro, seguido dos Estados Unidos e depois União Europeia, né? Então aí no bolo e o quarto é a Argentina. Se eu separar por país, a Argentina é terceiro, tá? Então, se for por país e não o bloco da União Europeia, a gente teria China, Estados Unidos e Argentina como os principais parceiros brasileiros, tá? Como a gente pega a Europa por bloco, né? Porque vai negociar com tudo junto. Então a Europa é o terceiro e a Argentina é União Europeia, né? É o terceiro, a Argentina é o quarto, tá? Então nessa economia. E aí essa expansão chinesa que é fundamental tu ficar atento, né? Expansão desse novo modelo, né, econômico, que veja bem, galera, o que tem que ficar claro é o seguinte: ai, mas a China é comunista. Cara, o comunista que cresce no que ela cresce, que tem o PIB que ela tem e que produz o que ela produz e investe do jeito que ela investe no mundo, eu nunca vi. Tá? Então ela tem um modelo econômico hoje que é muito mais capitalista do que muito país capitalista por aí, né? De investimento. Ela busca uma relação econômica forte, né? Quase que uma dependência econômica dos países sobre a economia chinesa, né? Então tem países aí em que boa parte da economia está voltada para a China, né? Os caras não estão nem pensando neles, estão pensando na relação com a China. Então, isso é fundamental de se entender quando a gente fala desse país. Tá? É o país hoje mais industrializado do planeta e que vem expandindo suas relações de infraestrutura pelo mundo e ganhando espaço nessa economia do sul global. Fica muito atento que essa parte da geopolítica econômica, né, a chamada geoeconomia global, a CAF gosta muito de botar em prova, tá? Ela gosta muito de cobrar essas questões aí envolvendo a geoeconomia, tá? Às vezes ela pega uma questão disfarçada de de geopolítica, mas na verdade é geoeconomia que ela está falando, tá? Então fiquem atentos aí nessas relações, tá? Bom, olha só, seguinte, para a gente ir terminando aqui essa parte fundamental, não tem como eu deixar de falar para vocês, então, na industrialização catarinense, tá? Outra coisa aí, ó, que é minha aposta para essa prova de vocês aí na CAF, tá? Então, as questões econômicas do estado de Santa Catarina, tá? Então, ó, arrumei aqui
eu juntei dados, né, para formar essa tela aqui, né? Óbvio que quem fez essa tela para mim aqui foi a inteligência artificial, mas quem botou os dados fui eu, né? Então, então foi parceria aí, né? Então é o seguinte, Santa Catarina, galera, é um país, né? É quase um país, né? O governador queria separar esses dias, né? Falou isso no passado, deu ruim pro lado dele. Tá, mas olha só, Santa Catarina é um estado que ele tem uma forte industrialização e ele tem uma característica fundamental que tu não pode esquecer. Nós não temos nenhuma região do estado que não é coberta por alguns investimentos industriais, tá? Então todas as regiões do estado têm investimentos fortes na industrialização, tá? Todos eles, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, o oeste do estado com a agroindústria muito forte de frangos, suínos. Tu vai ter o Planalto Serrano com a indústria da celulose, né? Só para citar alguns exemplos, tá, gente? O Planalto Norte ali com Mafra, Canoinhas, São Bento do Sul, com a indústria de móveis, a indústria moveleira, né, produzindo móveis, exportando móveis, inclusive, né? Aliás, foi bem afetada essa indústria de móveis catarinense com a tarifação do Trump, tá? Tem indústrias em São Bento do Sul, ali naquela região, que produziam quase exclusivamente para os Estados Unidos, tá? Faziam móveis para mandar para os Estados Unidos, tá? E aí, com a tarifação do Trump, eles sofreram bastante, aí tiveram que dar uns corre aí para achar mercado, tá? O Nordeste de Santa Catarina, né, Joinville, Jaraguá do Sul, com a indústria metalmecânica, né, então metalúrgica, mecânica também ali, elétrica, né, a WEG, hoje é a maior indústria desse setor no mundo, né, a WEG, do setor de motores elétricos, né, então, e a mais valorizada no mundo, catarinense ainda, pertencendo às famílias catarinenses ainda, né, Vale do Itajaí com a indústria têxtil, né? Então, também bastante forte ali em Blumenau, Brusque, enfim. O sul do estado, o carvão mineral muito forte, mas a indústria cerâmica também muito importante no sul do estado, a indústria de confecção também bastante forte ali. Tem também no Vale do Itajaí, né? A confecção, mas muito forte também no sul do estado, Aranguá, coisa e tal, naquela região ali, né? E a grande Florianópolis, né? Que daí tu tem empresa de tecnologia, tem indústria tecnológica, tem indústria química, né? Tem algumas áreas importantes aí dessa industrialização. Então veja bem, a gente tem um estado que está coberto pelo processo industrial, com grandes áreas de indústria, né? Com grande característica industrial e que tem também aí junto dele aí uma importante infraestrutura. Então a gente tem importantes portos. O Porto Itajaí, lembra, está voltando a funcionar. Ele estava parado, tá, por falta de investimento. O governo federal queria pegar ele, o governo do município, que ele é municipalizado, né? Ele do município. O governo do município não queria deixar, então tinha uma briga aí do porto, né? O Porto Nave, que é um porto privado que é do lado, funciona bem, de Itapuá, São Francisco, tu tem aí o porto de Imbituba também trabalhando, enfim, tem uma série de portos aí importantes que estão ligados a essa exportação de produtos catarinenses, tá? Então a gente tem aí, cara, é muito curta essa aula, meu Deus do céu. Então a gente tem aí uma série de fatores fundamentais. Eu acho que aqui, ó, eu consegui dar um geral, rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, localização estratégica. Eu acredito, galera, de verdade, essa tela aqui, meu, eu acredito de verdade que tu tem uma questão que envolva essa tela sobre Santa Catarina na prova da CAF de vocês, tá? Então atentem-se aí a este material, tá bom? É, ferrovias, ferrovias tu tem algumas, né? Tem poucas, né? Tu tem, tu tem ferrovias, a Teresa Cristina, que foi construída da região do sul do estado, ali, né, em direção ao porto de Imbituba, para carregar carvão mineral. Tu tem as ferrovias do interior do estado que vão passar lá, ferrovias que foram construídas para ligar São Paulo ao Rio Grande do Sul, né, fazer essa ligação. Tem umas que vão até o porto de Rio Grande, lá no sul do Rio Grande do Sul, tá? Então passo pelo interior do estado aí, tá? A mais perto do litoral aqui é a Teresa Cristina, no sul do estado, tá?
Fechou, galera? Fechou a aulinha curtíssima, né, cara? Mas aí vamos tentar fazer o que dá. Dá uma olhada ali, tem aqui para vocês exercícios, tá? Dê uma olhada nos exercícios que eu deixei para vocês ali. Tem algumas coisas de Santa Catarina que tem caído em prova também. Fechou, meus amores? 9h11, já tô me passando. Beijo pra vocês, boa semana, até a próxima. Estudem, hein, galera? Estudem aí, pega esse material, dá uma revisada e dá uma olhada nos exercícios, tá bom? Valeu, meus amores, um abraço do tio Bola, até semana que vem. Ou não dá nem para fazer um xixi, né? Não dá nem para fazer um xixi, tomar uma aguinha que a mulher já chega. Meu Deus, socorro! Ó, já tá aí ela, olha ali, ó. Fala dela. Daí, ó, De Laranjita. Olha de ela, tudo cabelo laranja. molhadinho, cheirosinho e tudo, meu povo. Beijo, saudade, amoreca. Beijo, querido. Saudade. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Oi, amores. Boa noite, queridos. Boa noite, boa noite, boa noite. Oiê! Henrique, a Maria Flora, a Pan, a Nath, boa noite, amores, a Ana, a Mandita. Tudo bem, amores? Tudo certo? Como vão por aí? Prontos? Vamos lá. Só mais um pouquinho, tá, gente? Só mais um pouquinho, nem vai doer. Juro que eu não vou falar igual a semana passada, igual uma matraca. Só bem pouquinho, in. Ah, peraí, deixa eu botar um fundo desfocado nesse negócio aqui. Porque mandaram desfocar o fundo, porque não pode ver minhas maquiagens, meu espelho ali atrás. Peraí. Ah, querida, o pior é que eu não sei botar fundo nesse negócio. Ah, vocês não vão ficar. Alice, tu tá aí, filha? Sim, tudo bem, meu amor. Linda titia. Ela tá ali, gente. Tá, peraí, deixa eu enfiar um fundo nisso aqui. Eu não sei botar fundo nisso. Me mandaram botar fundo, eu não sei botar fundo nisso aqui. Ai, Vitor, ó, vocês não vão ficar vendo o meu espelho ali atrás, né? Nem as minhas maquiagens que estão ali atrás. Para. Olha pra cá, olha pra tia. Gente, o nosso assunto hoje é tipologias e gêneros textuais. Uma coisa que tem aparecido cada vez mais nas provas é, principalmente na prova da CAF, que tinha um caráter, né, um pouquinho mais gramatical, aí, como eles não têm lá muito padrão, né, às vezes cobram muitas questões de gramática, às vezes nem tanto, às vezes só interpretação, enfim. Então, nós precisamos nos assegurar em relação à interpretação de textos e tipologias e gêneros textuais são sim um assunto que a gente precisa dominar e dominar muito, né? Porque na verdade a gente não se comunica por meio de análise sintática, né? Ninguém vai ficar fazendo análise sintática de enunciados que são produzidos que não seja eu, né? Porque eu confesso a vocês que eu faço análise sintática quando vocês conversam comigo. Mas nós nos comunicamos por meio de textos, e esses textos, eles pertencem a situações, é, eles são, né, produzidos em situações reais de uso da língua, né? Muito diferente daquilo que a gente estuda, né? Num compêndio, né? Numa gramática e aquelas regras ali. Então, a gente precisa entender como é que a língua ela funciona na prática, né? Como por meio do que a gente se comunica. E é justamente por meio dos gêneros textuais. Então, tem toda uma teoria, né, por trás disso. E isso começou lá em Mikhail Bakhtin, é um filósofo russo. Então, claro que eu não vou contar a história dele inteira para vocês, mas é a teoria dos gêneros textuais, que são, né, os textos por meio dos quais nós nos comunicamos a nossa vida em sociedade, tem essa vertente, né, esse início lá em Mikhail Bakhtin. Ah, eu vou abrir aqui para vocês o meu PowerPoint, que eu estava terminando agora, inclusive, por isso que eu não mandei para vocês ainda, mas ao fim da aula mandarei.
o PowerPoint and a listinha de exercícios, uma listinha preparada com todo amor e carinho, com 15 exercícios sobre tipologias e gêneros textuais, para que vocês possam exercitar depois, certo? Vou compartilhar minha tela com você. Share. Agora, a partir de agora, vocês falem comigo ao microfone, por favor, porque eu não mais estarei vendo. Vou estar. Vou ver sim. O chat eu vejo. Vamos lá. Então, a nossa aula 2. Eu sou a professora Bruna Américo, para quem não conhece. Estão vendo os meus slides, gente? Só me respondam sim ou não, por gentileza. Obrigada, Mandita. Estão vendo? Então, vamos lá. Gente, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que tipologias textuais e gêneros textuais não são a mesma coisa. Como assim, Bruna? Não são a mesma coisa. Quando a gente fala de gêneros textuais, nós estamos falando do texto pronto. Ou seja, a gente está falando da situação de comunicação mesmo, que acontece na nossa vida, tá? E o que que eu fiz aqui que agora eu não consigo mais? Isso aqui. Beleza. Então, é a situação de comunicação mesmo, tá? Ela prontinha, ali, como a gente se comunica na vida. Então, a primeira coisa é que eles não são a mesma coisa. Outra coisa, os gêneros textuais, eles são infinitos. Como assim infinitos, Bruno? Gênero textual, gente, nada mais é do que uma situação de comunicação que aconteceu uma vez. Então, primeira vez que alguém mandou um bilhete escrito para alguém. E naquela situação, aquele gênero, ou seja, aquela situação escrita num papelzinho, cumpriu cumpriu, né, ali a necessidade, cumpriu o objetivo que a pessoa precisava naquele momento, ok? E a partir dali, outras pessoas foram, né, foram se apropriando daquela situação de comunicação e foram escrevendo bilhetinhos. E aquele bilhetinho se tornou um gênero textual. E como o mundo muda muito, o mundo muda todos os dias, a sociedade muda, os gêneros eles também mudam. Então, antes do advento da internet, por exemplo, a gente tinha o gênero carta, né, que era bastante difundido. Hoje, a carta meio que deu lugar ao e-mail, às mensagens de WhatsApp, antes de aparecerem os telefones celulares, né, os smartphones. Nós não tínhamos o gênero textual, WhatsApp. Hoje a gente já tem. Quando eu tinha, sei lá, 15 anos, 10 anos, eu não sabia o que era uma mensagem de WhatsApp. Hoje é uma coisa que eu uso todos os dias. Então, entenda o gênero textual como qualquer situação de comunicação que é consagrada. Ou seja, tem as suas características, a gente sabe que artigo de opinião tem aquelas características, que é um texto, né, que defende o posicionamento de alguém. A gente sabe que um romance, por exemplo, vai ter lá o seu personagem, vai ter. Então, o que que a gente, os personagens, o espaço, o enredo, enfim. Então, as situações de comunicação é que a gente chama de gêneros textuais. E as tipologias textuais, ou tipificações, ou sequências, ou composições, a mesma coisa, tudo a mesma coisa, tá? Elas levam em consideração características mais linguísticas, ou seja, se o verbo está no imperativo, é, se os verbos, né, eles estão, se tem muito adjetivo, se tem a presença de muitos verbos de ligação, se tem, ou seja, as tipologias textuais, elas são finitas, elas são cinco. Então, narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Essas são as cinco tipologias textuais que se juntam para compor os gêneros. Ou seja, a gente pode entender que os gêneros textuais são a materialização dessas tipologias, porque uma tipologia não vai aparecer
uma tipologia se personificou aqui na minha frente. Não, ela vai aparecer na nossa vida por meio dos gêneros. Então, se a gente pensar, por exemplo, na tipologia narrativa, quantos gêneros que a gente tem que na sociedade, que circulam por aí, né, na nossa sociedade, que contam história, por exemplo, que é a maior característica, é a principal característica da tipologia narrativa. A gente tem vários gêneros que contam histórias. Então, e esses gêneros têm características diferentes. Então, para nós sermos leitores, leitores proficientes, escritores proficientes, e para a gente conhecer a nossa língua e os processos de comunicação de maneira efetiva, a gente precisa entender a diferença entre gênero e tipologia. Então, tipologias são algo assim mais formal, ou seja, mais teórico. E os gêneros são, na prática, como essas tipologias se manifestam no nosso dia a dia, certo? Então, tem tudo aqui no slide. Então, ó, os gêneros sexuais não se preocupam com classificação. Então, os gêneros, na verdade, eles vão cumprir o objetivo da comunicação. Então, se eu quero conversar com o prefeito da minha cidade, por exemplo, eu tenho um gênero textual específico para conversar com ele, que é por meio, sei lá, de ofício, né? Ou então um requerimento, o que seja. O que a gente precisa saber são as características dos mais variados números de gêneros possíveis. Esse o nosso objetivo enquanto leitor, enquanto escritor proficiente em língua portuguesa. Tranquilo? A gente vai dar uma passadinha rapidinho em cada em cada uma das tipologias, tá? Que são essas cinco que eu falei para vocês: narração, descrição, dissertação, exposição ou relato e injunção. E depois, então, a gente vai passar aos exercícios. Vamos lá. Qualquer texto narrativo, gente, o objetivo do texto narrativo é o quê? É contar uma história. Ponto. Deu, acabou. E, obviamente, se eu conto uma história, os acontecimentos, os desdobramentos, os fatos vão ocorrendo em forma linear ou não. Daí a gente tem um tipo de narrativa, né? Dependendo aí se acontece de frente para trás ou de trás para frente, ou que se tem flashbacks, enfim. É, mas esse tempo, ele passa. O tempo passa, então a progressão do texto, ela é temporal. É importante, salientar que todo texto tem uma progressão. Se a gente está falando de narração, a progressão da narração é sempre por meio do tempo. Então, uma coisa acontece, a outra coisa acontece na sequência, a outra coisa acontece na sequência, e é isso o que caracteriza um texto narrativo. A, a gente tem interação entre elementos. Então, se eu disser para vocês que eu cheguei à casa, fui ao banheiro, tomei um banho, já teve interação minha com o chuveiro, com o banheiro da minha casa, pode ver. Aí saí do banho, sentei na minha mesa, preparei a aula de vocês na frente do meu computador. Você pode perceber que o tempo vai passando e os elementos vão interagindo. Bem diferente de um texto descritivo, bem diferente de uma sequência que seja descritiva. Então, essa progressão temporal, essa interação entre os elementos dentro do texto, é, é o que vai caracterizar um texto narrativo. Os verbos, né? Se eu estou contando alguma coisa, preferencialmente eles vão estar no pretérito, né? Eu não vou contar alguma coisa futura, obviamente, porque se eu estou contando alguma coisa tem que ser passado. E claro, todo texto narrativo precisa ter personagem, precisa ter enredo, precisa ter espaço, né, o ambiente, precisa ter o tempo cronológico, né, ou não. Se é uma narrativa linear, o tempo é cronológico. Se é uma narrativa não linear, que tem voltas, né, e idas e vindas, a gente tem aí um texto não linear, ou então uma narrativa psicológica. E o foco narrativo, que nada mais é do que a pessoa que conta a história, que pode ser primeira pessoa, quando o narrador é personagem, ou então terceira pessoa, quando a gente chama de narrador onisciente ou narrador observador. Exemplos de texto narrativo: romance, novela, conto, crônica, anedota, lenda, fábula, apólogo, tudo que vocês imaginam que conta história de alguma coisa e que tenha personagem, enredo, tempo, espaço e foco narrativo. Quando a gente fala de sequências descritivas, a descrição
ela é como se fosse uma foto, né? A gente fala retrato, me parece uma palavra tão antiga, né? Um arcaísmo. A uma tem um retrato. A, quando a gente fala de descrição, gente, a intenção de quem faz uma descrição nada mais é do que criar uma imagem na mente do interlocutor, por meio da minha descrição. Então, quanto mais específica, quanto mais detalhada for a minha descrição, melhor vai ser. Ah, existe progressão temporal dentro de uma descrição? Pensem comigo. Se eu vou descrever uma paisagem, eu vou descrever o mar azul com a linha do horizonte separando o azul do mar e o azul do céu, as nuvens no céu. Esse tempo passou ou é como se o tempo tivesse parado? Então, essa progressão dentro do texto narrativo, dentro do texto descritivo, ela é espacial. Ou seja, numa paisagem, um objeto, uma pessoa, é, dentro de uma sequência descritiva, não vai ter passagem de tempo, vai ter progressão espacial. Então, eu vou parte a parte descrevendo aquilo que eu estou vendo, ou seja, aquilo que eu estou imaginando, né? Enfim. Então, o objetivo nada mais é do que formar na cabeça do meu interlocutor uma imagem. Então, aí o tempo não pode passar, porque se a gente tira uma foto, o tempo não passou, né? Então, é exatamente essa a ideia de um texto descritivo ou de uma sequência textual descritiva. É muito difícil a gente encontrar nas nossas práticas sociais um texto que seja unicamente descritivo. Geralmente, a descrição ela está a serviço de um texto narrativo para chamar atenção para algum elemento, para algum personagem, para alguma situação, para algum um objeto. Então, é como se o tempo parasse, congelasse e o autor descrevesse aquele elemento. Então, aqui, tudo que é importante, os objetos, as pessoas que são relevantes para a narrativa, são especialmente descritos pelos autores das narrativas. Então, a gente tem descrição objetiva e descrição subjetiva, dependendo aí se tem a interferência da opinião do narrador, né, ou então da pessoa que descreve, a respeito do objeto descrito ou não. É isso que nos diferencia uma descrição objetiva de uma descrição subjetiva. Característica do texto descritivo, né, ou de uma sequência descritiva. É um retrato verbal, então não existe, né, essa relação de anterioridade e posterioridade, porque a progressão é espacial. As classes gramaticais mais utilizadas são os substantivos, adjetivos, locuções adjetivas, preferencialmente os verbos serão de ligação, né? Ah, se eu digo fulano é magro, o fulano estava triste, por exemplo, eu estou descrevendo alguém e esses verbos é que vão juntar, né, gramaticalmente essas características aos substantivos. Os verbos são flexionados geralmente no presente ou então no pretérito imperfeito, quando eu estou descrevendo uma situação, tá? E, vez ou outra, aí, a gente tem aí o emprego de orações coordenadas justapostas. O que são orações coordenadas justapostas? Fulano estava triste. Ele estava pálido. Ponto. É, sei lá, Joaquim, os seus cabelos caíam sobre os seus ombros. E a gente não vai ter essa ligação, tá? Na maioria das vezes, entre uma oração e outra. Elas vão ser justapostas, ou seja, colocadas uma do lado da outra. Isso é justaposição de orações. Quando a gente fala de sequências dissertativas, e essa aqui é bem importante, porque quando a gente fala a palavra dissertação, a primeira coisa que nos vem à mente é o texto que eu tenho que escrever lá no vestibular, ou na CAF ou no Enem. Ok, eu sei que é texto que vocês têm que escrever. Só que existe a dissertação enquanto tipologia textual e a dissertação enquanto gênero textual. Aquilo que a gente produz, né, aquele texto de 30 linhas, com desenvolvimento, uma introdução, desenvolvimento e conclusão, que no Enem, né, mais especificamente, tem os aspectos, né, formais ali definidos, pré-definidos,
e uma vez era mais definido, hoje, né, um pouco mais solto, enfim. Aquilo ali é gênero. Aquilo ali é a materialização da tipologia dissertação. Agora, a tipologia dissertação, qual é o objetivo de um texto que seja dissertativo? E percebam que não tem nem dissertação argumentativa aqui, é só dissertação. A intenção de um texto dissertativo ou de uma sequência dissertativa é expor conhecimentos que se tem acerca de um assunto. Então, independentemente de eu me posicionar acerca daquilo ou só expor o meu conhecimento aprofundado acerca de um assunto. Então, se eu estiver falando de uma reportagem em que o jornalista escreve a reportagem e expõe todo o conhecimento que ele tem a respeito daquele assunto que ele foi buscar, eu estou falando sim de um texto dissertativo ou defender um ponto de vista sobre um tema. Daí sim a gente está falando de uma dissertação argumentativa, ou seja, que prevê a defesa desse ponto de vista. Porque vocês nunca leram uma reportagem em que o jornalista defende um ponto de vista acerca de alguma coisa. Isso é artigo de opinião. Então, são dois textos pertencentes à tipologia textual dissertativa. No entanto, na reportagem, a gente não tem defesa de ponto de vista. Então, é uma dissertação expositiva. No artigo de opinião, a gente tem defesa de posicionamento, defesa de ponto de vista. Aí a gente tem uma dissertação argumentativa. Essa é a diferença das duas coisas. Tá? Aí, claro, todo texto dissertativo vai prever aí essa introdução, esse desenvolvimento, essa conclusão, mas não necessariamente vai ter 30 linhas. Então, entendam a redação de vestibular, a dissertação argumentativa que vocês fazem como um gênero textual. E se vocês perceberem lá na ACAF, na proposta de redação da ACAF, diz assim, ó, escreva um texto dissertativo argumentativo. Nem trata a redação, né, a prova discursiva como uma dissertação argumentativa, enquanto gênero. Fala de um texto dissertativo argumentativo. Então, tudo que vocês precisam fazer, e eu já me metendo na aula da Luísa, claro, porque eu sou metida. Ah, tudo que vocês precisam fazer é se agarrar a uma ideia e defender aquela ideia como se fosse a última coisa que vocês forem fazer na vida. É isso que precisam fazer. Tranquilo? Tudo bem? Até aqui? Vou entender o silêncio de vocês como sim, tá? Nath, muito obrigada, Nath. Quando a gente fala, gente, de exposição, então percebam a diferença de exposição e de dissertação expositiva, tá? Exposição, eu só vou informar alguma coisa. Não vou aprofundar nada. Eu só vou informar alguém. Ó, até agora a pessoa não sabia disso. A partir de agora a pessoa sabe. Ó, vou informar algo sobre determinado assunto sem a emissão de qualquer opinião e sem aprofundamento de nada. Então, olha só, ontem à noite assaltaram a minha casa, levaram o sofá, a televisão e o meu computador. Bom, isso é uma exposição. Então, aqui a gente pode pegar o gênero notícia e o gênero reportagem. Percebam comigo a diferença. Uma notícia, ela simplesmente leva ao conhecimento do interlocutor, do público, o que aconteceu. Uma notícia é uma exposição. Quando eu falo de reportagem, o repórter ele faz o quê? Ele aprofunda o assunto. Ele ouve informações de um lado, informações do outro, ele escreve aquilo que ele sabe a respeito. Então, ele aprofunda o assunto. É muito diferente de fazer um boletim de ocorrência, muito diferente de escrever uma notícia. Porque são simplesmente informações. Ô, Bruno, por que que uma notícia também não pode ser um texto narrativo? Porque uma notícia não tem enredo, uma notícia não tem personagens descritos, uma notícia não tem um tempo, não tem espaço, não tem todo aquele trabalho com enredo. Uma notícia é simplesmente levar a conhecer.
Isso é um texto expositivo. Então, sempre linguagem clara, objetiva, impessoal, e os verbos geralmente no presente do indicativo, ou então no pretérito, como é o caso de notícia. Então, ó, é a linguagem que a gente utiliza, né? A tipologia que a gente utiliza em relatório, seminário, artigo acadêmico, são textos impessoais, congressos, conferências, palestras, colóquios, aula expositiva. O que que o professor faz numa aula expositiva? Leva informações para vocês. É isso, né? O que eu estou fazendo aqui, por exemplo. E quando a gente tem a tipologia injuntiva, ou seja, a injunção, qual é o objetivo principal da injunção? Ou orientar, ou ditar normas, instruir. Então, a gente pode ter textos que orientem, manual de instrução, tutorial de internet, todo texto que visa orientar a fazer alguma coisa. Mas existem verbos, existem textos também que são prescritivos ou normativos. O que que isso quer dizer? Se eu não cumprir o que está especificado no texto, vai haver algumas sanções, ou seja, pode acontecer alguma coisa, então eu tenho aí, tipo, consequências se não forem cumpridas as normas, né? As prescrições daquele texto. Aí a gente tem aí como exemplo, né, de texto instrucional, manual de instrução, bula de remédio, a receita de bolo lá, o modo de fazer, e como textos prescritivos, os editais de concurso, que se eu infringir alguma daquelas cláusulas do edital do concurso, eu vou ser desclassificado. Se eu infringir alguma cláusula, né? Se eu quebrar alguma cláusula de contrato, por exemplo, eu vou receber multa. Lei, se eu descumpro lei, eu vou ser presa. Então, esses textos que buscam orientar ou que buscam normatizar alguma coisa, que geralmente tem verbos no imperativo e a presença de pronomes, a gente percebe que tem esse objetivo, né? De acordo com o que a gente viu na nossa aula passada, que era sobre as funções da linguagem. Esse texto injuntivo, gente, ele vai ter a linguagem, a função conotativa, a conativa, desculpa, a função conativa, ou seja, a função apelativa como a principal. Por quê? Porque vai ter como objetivo o público-alvo, vai ter como objetivo instruir o interlocutor, ou orientar o interlocutor, ou prescrever alguma coisa para o interlocutor. Então, quando a gente tem uma campanha de conscientização, por exemplo, vote consciente. Pode perceber que onde é que está o foco do ato comunicativo? Na pessoa que está lendo aquele texto, né? Então, a função apelativa, ou a função conativa, ela está bem presente nesses textos injuntivos. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Então, só aí para a gente lembrar quais são as principais características de cada tipologia. Eu trouxe 3 exercícios, tá, para resolver com vocês aqui, e preparei uma lista com 15 para vocês resolverem depois, tá? Esse aqui tem um texto e, como eu falei para vocês no começo da aula, o que que é importante para um leitor proficiente? É saber identificar quais são as características daquele texto, a que tipologia ele pertence, ou pelo menos a predominante naquele gênero e a qual gênero ele pertence. Então, vamos lá. Os gêneros textuais estão vinculados à nossa vida social e organizam nossas atividades comunicativas. Então, como eu falei para vocês, a gente se comunica, né, na sociedade por meio de gênero, não é por meio de análise sintática. Todo texto pertence a um gênero, como que serve? Escritores jovens para jovens leitores. Fábulas para o ano 2000, o Rodrigo Lacerda e Gustavo Martins, ilustrações de Paulo Batista, barari, darará. Novos autores sempre surgem, mas autores novíssimos são mais raros. Gustavo
Martins tem apenas 15 anos e antes que você se espante com isso, é bom lembrar que ele publicou o seu primeiro livro aos 8 anos, o que lhe valeu uma menção no Guinness, o livro dos recordes. Rodrigo Lacerda, de 29 anos, convenhamos, também é um jovem autor se comparado, por exemplo, aos medalhões da Academia de Letras. Mas o que interessa mesmo é que ambos fazem ótima literatura. Estas fábulas são a melhor prova disso. Com talento e bom humor, eles adaptaram histórias tradicionais, como A Princesa e o Sapo ou Os Três Porquinhos, aos tempos modernos. O resultado foi uma espécie de cyberconto de fadas, onde uma rã transforma-se em princesa e casa-se com um metaleiro ou três porquinhos. Ou três porquinhos sem terra encaram um lobo latifundiário. Para manter o espírito edificante, os autores não abriram mão da famosa moral da história no final de cada conto. Um exemplo, os Power Rangers podem até vencer o monstrão, desde que ele não tenha um bom advogado. Modernice. E o nosso exercício diz o seguinte: a gente precisa saber a qual gênero esse texto que a gente acabou de ler pertence. Assinale a alternativa que corretamente classifica o gênero do texto lido. A gente tem sinopse, resumo, resenha, relatório ou sumário. Vamos lá. Características do gênero sinopse. Sinopse é aquilo que a gente lê antes de assistir a um filme. Ali na, na tela onde em que tem parece o filme tem a sinopse, que nada mais é do que um texto que incita a assistir ao filme, mas que não dá spoiler do filme, certo? Isso é a característica de uma sinopse. Sinopse não tem observações, não tem carga subjetiva do autor do texto, ou seja, eu vou escrever uma sinopse acerca de um filme. Eu não vou dar as minhas impressões, eu não vou dar a minha carga subjetiva a respeito do conteúdo. Eu simplesmente vou fazer um breve resumo, só que sem o final, porque se eu der o final da história, isso vai ser um resumo, não vai ser uma sinopse. Então, sinopse não pode dar spoiler, não pode contar a história inteira, tá? Resumo. Resumo, já não. Resumo faz o quê? Resumo tira tudo que é dispensável, tudo que é informação secundária e faz um novo texto a partir das informações do texto integral. Então, um bom resumo tem 30% do volume do texto integral. Isso é resumo, mas existe todo o conteúdo do texto original, no entanto, de maneira sintética, sintetizada. Resenha é quando eu especifico as características de algo e lanço mão de opiniões minhas, ou seja, né, do resenhista, acerca da obra que está sendo resenhada. Então, a gente precisa perceber uma subjetividade do resenhista, juízo de valor a respeito do objeto que ele está resenhando. Relatório. Relatório nada mais é do que um texto impessoal que conta, que é informativo, então um texto expositivo acerca de alguma coisa que aconteceu. Se vocês fazem um relatório de uma experiência, por exemplo, nada mais é do que contar o que aconteceu. Então, é um texto meramente expositivo, não pode ter juízo de valor. E sumário é uma enumeração, né, de páginas de alguma publicação. Gente, olha só, eu vou voltar lá no texto. Novos autores sempre surgem, mas autores novíssimos são bem mais raros.
Gustavo Martins tem apenas 15 anos. E antes que você se espante com isso, essa conversa com o leitor também é uma característica desse gênero textual. É bom lembrar que ele publicou seu primeiro livro aos 8 anos, o que lhe valeu uma menção no Guinness, o livro dos recordes. Rodrigo Lacerda, de 29 anos, convenhamos, então é como se estivesse conversando com alguém bem próximo, também é um jovem autor, se comparado, por exemplo, aos medalhões da Academia de Letras. Mas o que interessa mesmo, olha aqui a subjetividade do autor. Ele está falando que o que interessa mesmo, interessa para quem? Para ele, e obviamente ele está tentando persuadir o público leitor a ler as obras dos dois autores. Para isso que serve uma resenha. Então, olha ali, com talento e bom humor, aqui tem toda a subjetividade possível, o juízo de valor dele a respeito das obras dos dois autores. Eles adaptaram histórias tradicionais, como Princesa e o Sapo ou Os Três Porquinhos, aos tempos modernos. O resultado foi uma espécie de cyberconto de fonte, com fadas, onde uma rã transforma-se em princesa e casa-se com... Ou seja, gente, o que que a gente tem aqui? A gente tem uma resenha acerca das obras desses dois autores. Então, a nossa resposta aqui é a letra C. Tranquilo? Resenha, porque apresenta uma descrição resumida e uma valoração crítica a respeito de um produto cultural, no caso, um livro. Por que que não poderia ser sinopse, ó? Porque é um tipo de resumo, como em jornais e revistas, que apresenta um comentário breve de um produto cultural, em períodos sintéticos. Não tem nada de comentário breve, mas não aparece em jornais e revistas, e não tem subjetividade do autor aí, não é o caso ali. Resumo, porque apresenta o conteúdo de um livro de forma sintética, destacando as informações essenciais, sem apresentar valoração crítica. Não, cara, deixa a opinião dele bem clara ali, né? Relatório, por que que não pode ser? Porque é um documento que expõe resultados de uma atividade de pesquisa, de um experimento, de um evento, de uma visita, de um projeto. Não. Sumário, claro que a gente ia tirar. Tranquilo? Até aqui? Tudo bem? Claro que não vai dar tempo, né, de eu fazer, que eu quero tudo o que eu quero. Olha só, gente, eu queria fazer esse aqui, ó. Deixa eu ver, tem alguém falando comigo no chat? Sim, entrou, sim, sim, obrigada, amor. Obrigada, amoras. Ó, tragédia anunciada. Entraves burocráticos, incompetência administrativa, conveniências políticas e contingenciamento indiscriminado de gastos estão na raiz de um dos graves males da administração pública brasileira, que é a dificuldade do Estado de transformar recursos previstos no orçamento em investimentos reais. Exemplo dessa inépcia político-administrativa é a baixa execução de verbas destinada a obras de prevenção de desastres naturais, como controle de cheias, contenção de encostas e combate à erosão. As dificuldades para planejar e realizar as obras de prevenção terminam por onerar o governo. Acaba saindo mais caro para os cofres públicos remediar ocorrências que poderiam ter sido evitadas. A nota positiva é que o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, foi inaugurado em agosto pela presidente Dilma Rousseff. O órgão já emitiu alertas a mais de 400 municípios e prepara-se para aperfeiçoar seu sistema de monitoramento. De pouco valerão esses esforços se o descaso e a omissão continuarem a contribuir para a sinistra contabilidade de vítimas que se repete a cada ano. Algo importantíssimo para a gente saber a que gênero textual um texto pertence é olhar aqui, ó, a fonte disponível em www.folha.ual.com.br. Então a gente já sabe que é um gênero da esfera jornalística. O editorial é um gênero
que apresenta o ponto de vista de um jornal ou de uma revista sobre determinado assunto. Então, é importante nós sabermos que o editorial, ele não expõe o ponto de vista do autor, da pessoa que escreve o editorial. O editorial expõe o ponto de vista do jornal, da revista, do veículo de comunicação, e não da pessoa que está escrevendo, tá? É característica do gênero exemplificada por esse editorial. Olha ali, gente. Ser assinado por um jornalista do veículo em que é publicado, ocupar um espaço específico e opinar a respeito de assuntos atuais, apresentar estudos científicos acerca de temas complexos, narrar fatos polêmicos em uma linguagem acessível ou descrever acontecimentos de modo imparcial. O que que faz um editorial? O editorial também é um gênero argumentativo, porque um gênero é dissertativo, argumentativo, por quê? Porque expõe um ponto de vista, por mais que não seja do autor do texto, mas existe um posicionamento, só que ele nunca é assinado, gente. Editorial não é assinado. Editorial vai na primeira capa, na primeira página, né, na folha de rosto de uma publicação, expõe o ponto de vista do veículo de comunicação, mas ele não é assinado. Então, a não pode ser. A C, olha aqui, ó, apresentar estudos científicos acerca de temas complexos. Isso aqui não é o objetivo de um editorial. Nem narrar fatos polêmicos, muito menos descrever acontecimentos de modo imparcial. O editorial faz o quê? Ocupa um espaço específico, que é no começo da publicação, e opina a respeito de assuntos atuais, ou seja, aquilo que está em voga, é, aquilo que é assunto naquela semana, naquele dia, aquilo que está na mídia naquele momento. Esse é meu beijinho de fim de aula. Hoje eu não me estendi tanto, viram? Eu passei 3 minutos, que foram os 3 minutos que o Bola me comeu. Na sequência, eu vou pedir para o meu chefe Marcelo Miranda enviar a vocês o material, tanto o PowerPoint quanto a folhinha de exercícios, para que vocês possam fazer os exercícios e qualquer dúvida me chamem, tá? Ninguém me chamou essa semana, eu imagino que seja porque todo mundo entendeu todas as questões, não teve dúvida nenhuma. De nada, Paulette. Beijo. Beijo, 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 beijo. Até amanhã para quem eu vejo amanhã. Até semana que vem para quem eu não vejo mais. Até a semana que vem. Beijo. Deus abençoe vocês. Beijão.